Você já foi astronauta? Comentário de Mário Persona. Da Apollo 11, né? Que desceu na Lua em 1969, em julho de 1969. Foi nesse período aqui que os astronautas estiveram na Lua. E eu tinha 14 anos na época. E eu me lembro perfeitamente de tudo o que aconteceu naquele dia, quando eu escutei a transmissão pelo rádio. Eu estava viajando com meus pais, nós estávamos voltando de uma viagem para o Rio Grande do Sul, para conhecer, primeira vez que nós fomos conhecer o sul do país, e um frio de lascar, muito frio. Naquele tempo os carros eram carroças, né? Meu pai tinha um Fusquinha, e vocês sabem que viajar de Fusquinha não é fácil, não é tranquilo, não tem o aquecimento, não tem todo o conforto que tem os carros modernos. O rádio era de ondas curtas ou ondas médias e foi transmitido ao pouso. E eu me lembro bem, ficou muito bem gravado na minha memória essa viagem, porque eu viajei no banco de trás do Fusquinha, e você sabe que viajar dentro de um Fusquinha é que nem viajar dentro de um ovo. Ele é assim, né? E quem está no banco de trás está na parte mais estreita do ovo. Então, quando eu desci do Fusquinha, meu pescoço estava com torcicolo. Então, eu passei alguns dias torto por causa da inclinação do teto do Fusquinha. Então, ficou inesquecível mesmo a viagem. Mas eu sempre gostei muito desses assuntos de viagens espaciais. Eu já quis ser astronauta, quando menino, todo menino quis ser astronauta, ou bombeiro, ou cowboy. E sempre procurei ler bastante sobre isso e aprender bastante sobre isso. Hoje tem até muitos aí que caíram no conto das teorias conspiratórias, que o homem não foi na Lua, que é impossível viajar ao espaço e coisa do tipo. Eu, com 16 anos, morei na casa do engenheiro que projetou as baterias da Apollo 11. E algumas estão lá na Lua, então quem quiser conferir é só ir na Lua, vai encontrar as baterias que esse engenheiro, Wallace Payne, projetou e ficaram lá. E ele, inclusive, foi aquele que foi acordado no meio da noite, no episódio da Apollo 13. O pessoal de Houston ligou para ele no meio da noite para ele calcular se as baterias iam ser suficientes para o pessoal da Apollo 13 voltar para a Terra depois do acidente que eles passaram lá. Mas era uma época que realmente o que eles estavam fazendo era voo kamikaze. Hoje, um astronauta de hoje não teria coragem de entrar num sarcófago daqueles que mandaram para o espaço, porque o risco era tremendo. Eles não faziam nem ideia dos riscos que eles estavam correndo. O Apollo 11, o módulo que desceu na Lua, quando pôs o pé no chão, tinha 13 segundos de combustível. Ele ia acabar o combustível, porque no momento de pousar era um terreno com tantas rochas que ele teve que procurar um terreno melhor para depois desligar o motor, depois ele poder pousar. Então foi tudo no risco. E muitos dizem que, então, se tivesse sido realmente, por que não voltaram lá? Porque era guerra. Era um negócio chamado Guerra Fria. E uma Guerra Fria é uma guerra sem bombas. Onde era feita a luta? A luta era feita na corrida espacial. A luta era feita no desenvolvimento de tecnologia, de armas, para ver quem tinha mais músculos. Mas era uma guerra. Era uma guerra. Em tempo de guerra, você faz tudo no risco, faz tudo no limite, e conseguiram. E não precisa voltar mais lá, porque não tem mais, o mundo não está em guerra, não é? Mas um dos grandes perigos que eles passaram na Lua, e mesmo no espaço, é o da radiação. Porque a radiação que vem do espaço é mortal. E a radiação vem do Sol. Nós temos principalmente a radiação solar, o raio ultravioleta, que nos aquece, os raios ultravioletas, mas existem também raios-x, existem raios gama, existem vários tipos de raios, de radiações que afetam o ser humano e podem matar. E se eles tivesse acontecido algum episódio solar, de vento solar, no momento que eles estavam na Lua, eles teriam sido mortos pelo excesso de radiação que bateria neles. Hoje, pretendem voltar, eu acho que é 2024, se não me engano, pretendem pousar de novo na Lua e já estão construindo os módulos que vão pousar na Lua. E eu vi um documentário e achei muito interessante, porque o que eles vão usar para se proteger da radiação? Qualquer material pode ajudar a proteger da radiação. Chumbo seria ideal, mas ninguém vai carregar chumbo para o espaço, senão vai ficar um peso
muito grande. Aqui na Terra nós estamos protegidos pela atmosfera, que é uma parte menor, mas principalmente por todo um campo magnético que existe em torno da Terra, que cria essa exosfera em volta da Terra, que inclui até a atmosfera. Né? A atmosfera, muitos não sabem, mas a atmosfera chega até a estação espacial. Claro que ninguém vai conseguir respirar do lado de fora da estação espacial. A atmosfera chega até a Lua. A Lua tem até um pouco de atmosfera da Terra. E a Lua ainda está dentro desse campo protetor, campo magnético protetor da Terra. Claro, muito mais fraco do que o pessoal que está aqui logo em cima, na estação espacial. Mas esse escudo, como proteger na Lua? Porque na Lua eles vão estar mais expostos e se vem um episódio de maior radiação, eles precisam se proteger. Então, nesse documentário, eles mostraram a solução que eles tiveram. E é uma coisa tão incrível que não dá para acreditar. Eles pretendem fazer um lugar que pousa, né? Daí tipo uma cápsula redonda, e no centro dessa cápsula tem um outro depósito redondo. Ali também tem um depósito de água. Ele é redondo, parede dupla, cheio d'água. Ali fica a água para consumo da cápsula. E a água é renovável, reciclável, então está sempre cheio de água até em cima, esse lugar. E se vier um sinal de que a radiação está aumentando a um nível perigoso, os astronautas entram nesse espaço redondo, protegidos pela água, porque a água protege da radiação. Olha que coisa incrível. E nós estamos num planeta que é basicamente cheio d'água, e um planeta que está envolto em água, em vapores de água. E eu gosto muito de ver também esses documentários sobre a Terra, sobre outros planetas, e é impressionante que o universo agora, estão descobrindo os cientistas, os astrônomos, o universo tem muita água. Muita água. A dúvida era se poderia alguém morar em Marte por causa da água, ou morar na Lua. Tem água na Lua, tem água em Marte, tem água em vários planetas, tem água nas luas dos planetas, né? Existe, por exemplo, algumas luas, como Europa, né? A lua que tem a lua de Júpiter, ela tem 100 quilômetros de gelo. 30 quilômetros de água em cima de 100 quilômetros de gelo. Então tem muita água. É claro que essa água está misturada com ácidos, está misturada até em outras formas, né? Está em forma de vapor na atmosfera, ou em forma de gelo, ou em forma de líquida, mas misturada com outros elementos, mas tem a água. Então a água é necessária para a vida. E a água é necessária para a vida nesse planeta. E nós encontramos a água muitas vezes nas Escrituras. Tanto é que a nossa atmosfera, nós não sentimos o peso de água que tem em cima de nós. Eu fiz uma pesquisa, uma nuvem grande tem 550 toneladas, que equivale a 90 elefantes flutuando em cima da nossa cabeça. Nós não sentimos o peso desses elefantes, eles não caem também, não precisa ficar preocupado. Um furacão tem 40 milhões de elefantes voando lá em cima. Esse é o peso da água de um furacão. E está lá em cima, na atmosfera. Então tudo isso nos protege, tudo isso permite a vida na Terra. E não só isso, mas o tempo todo nós estamos sendo bombardeados por meteoritos de gelo. Eu me lembro, anos atrás, uma notícia que eu vi no jornal, isso até foi antes da internet, que uma indústria aqui, perto de Amparo, aqui de Campinas, eu acho, os empregados chegaram de manhã para trabalhar e tinha um rombo no telhado da indústria. Quando eles olharam no chão, tinha uma pedra e água, tudo em volta. Tinha caído um meteorito de gelo. E ainda estava lá parte do meteorito. Eles chamaram o pessoal da Unicamp, foram lá, recolheram, colocaram numa geladeira e levaram embora. Eles conservam esses meteoritos de gelo. Então tudo isso é água, 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 água em todo lugar e água na Bíblia. E nós nascemos dentro d'água. Eu não sei se aqui todos estão cientes de que nós vivemos 9 meses fazendo scuba dive. Nós fomos mergulhadores durante 9 meses. Sim, dentro de uma bolsa d'água, no útero materno. E ali, o que havia? Nós respirávamos água. Ou líquido amniótico, que chama, né? Que grande parte, a maior parte é água. Nosso cérebro é 75% água. O que significa isso? Significa que se tivesse 1 litro, não tem. O cérebro tem 1,3 litros, né? De capacidade do cérebro, de água.
Tem 1,3 litro a capacidade do cérebro. De mulher é menor, mas isso não significa que elas sejam menos inteligentes, porque o do elefante é maior e ele não é professor. Mas tem 1 litro, se você pegar 1 litro de água, o que significa 75% de água? Tire um copo americano, o que sobrar é a água que você tem no seu cérebro. É mais ou menos esse o volume de água. Então nós dependemos de água para ficarmos vivos, para permanecermos vivos. E nascemos dentro de uma bolsa de água. Nascemos não, fomos concebidos e vivemos 9 meses dentro de uma bolsa de água. E quando nós sofremos um acidente ou ficamos doentes, a primeira coisa que fazem é enfiar uma agulha na nossa veia e botar água no nosso corpo, na forma de soro. Então nós não podemos viver sem água, o tempo todo água, 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 e no fim nós morremos e vão nos lavar o corpo, vão dar um banho no cadáver, porque é isso que faz no necrotério, antes de enterrar um corpo, eles dão um banho. Então a nossa última atividade aqui relacionada à água será um banho. E é claro, se for num filme americano, vai chover no dia do velório, né? Porque sempre tem aquela chuva na cena final. Mas eu queria trazer aqui que a água produz vida. Vida. E a Bíblia tem água o tempo todo, mas a água produz morte também. Nós sabemos que o mundo acabou em água uma vez. Aliás, 2 vezes, pelo menos, o mundo terminou em água. Quando em Gênesis nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? E sobre as águas. Estava tudo envolto em água. Provavelmente houve uma criação anterior que sucumbiu num juízo tremendo, ficou tudo trevas e água, água, água. Foi um juízo grande. E depois, tempos depois, Deus julga o mundo novamente e destrói o mundo com água. Mais uma vez, água como sinal de juízo de Deus. No capítulo 3 do Evangelho de João, o Senhor diz para Nicodemos, que era um religioso, muito religioso, que estava sentindo que ele precisava, a religião dele não satisfazia, tinha alguma coisa errada com a sua religião. De curiosidade, ele foi procurar Jesus à noite. E o Senhor Jesus fala para ele o seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é um fato bíblico. E nós temos que entender que aqui não está falando do batismo. Muitas religiões cristãs adotam essa passagem como se fosse o batismo. Ah, sim, aqui nós precisamos ser batizados nascer da água é ser batizado com água para limpar os nossos pecados com a água do batismo, que vai nos purificar dos pecados. Não. Porque se assim fosse, nós só poderíamos ser salvos se fôssemos batizados. E não é assim. O ladrão na cruz não foi batizado e foi salvo pela palavra do Senhor ali para ele. Quanta gente que morre crendo em Jesus e não teve a oportunidade de ser batizado. E é uma coisa cruel quando eu escuto, às vezes, cristãos ou nominais, né, pessoas que se dizem cristãs, afirmarem que se não for batizado está perdido eternamente. O meu avô, ele teve câncer no estômago, ele ficou muito tempo com uma abertura na barriga, né, com sondas e tudo mais, tirou uma grande parte das entranhas ali do estômago, intestino, e uma empregada foi lá, trouxe os anciãos da igreja dela, e eles chegaram lá e falaram assim: nós vamos ter que levá-lo para a igreja para ele ser batizado, senão ele vai para o inferno. Aí, claro, minha avó falou: não, de jeito nenhum. Não vai tirar um homem com a barriga aberta e enfiar numa piscina, lá num batistério. Ah, então não tem jeito. Então está perdido. Isso é crueldade, isso não é cristianismo. Isso é crueldade, porque essa passagem não fala de batismo, porque se o batismo salvasse, nós teríamos necessidade de 2 salvadores: Jesus e a pessoa que batiza. Se um dos 2 faltar, não tem salvação. Então alguém que num deserto, atravessando um deserto, que se arrepende, crê em Jesus como seu salvador, está perdido eternamente, não tem um copo d'água para ele se salvar ali, para ele ser batizado. Está perdido.
Então a religião do homem faz isso. Mas quando nós buscamos conhecer a Bíblia para saber o que realmente ela diz, nós vamos aprender que água aqui é a palavra de Deus que gera vida. Que gera vida pela ação do Espírito Santo. Então, tudo isso que eu falei a respeito do universo ser cheio de água, da terra ser cheia d'água, grande parte da terra é coberta por água, a maior parte da terra é coberta por água. O nosso corpo, a maior parte do corpo é água, o cérebro, 75% água. Nós nascemos, vivemos 9 meses numa bolsa d'água. Tudo isso que eu falei aqui a respeito da água é a água que dá vida, não água que fala de morte, porque o batismo é morte. O batismo simboliza a morte. A Bíblia fala que foram todos batizados na nuvem e no mar, em Moisés, fazendo uma relação com a travessia do povo hebreu no mar aberto, que era um símbolo do batismo. E ali o que aconteceu? Eles foram salvos, porque Deus, na sua misericórdia, abriu o mar para eles não sucumbirem, mas eles estavam no lugar da morte. Eles passaram pelo lugar de morte. Porque o fundo do mar é um lugar de morte. Então o batismo nos fala de morte. E quando nós vemos essa passagem aqui, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, eu passo para Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: segundo a sua vontade, Ele nos gerou. Deus nos gerou como? Pelo batismo? Porque ali falou nascer de novo, nascemos de novo, somos de novo gerados pela água. Mas seria essa água do batismo? A gente vai lá em Tiago, capítulo 1, 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pela palavra da verdade. A palavra da verdade é a água que gera de novo. É o fator gerador da nova natureza, da nova criação. E lá em 1 Pedro 1,23 diz que sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Mais uma vez, a palavra de Deus como fator que gera vida nova. Palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E quando a gente vai para Efésios capítulo 5, fica mais claro ainda. Porque lá é explícito que a água é a palavra. Vós, maridos, amai vossas mulheres, Efésios 5, 25, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a água aparece na Bíblia, de um lado, como um elemento que Deus usa para juízo, para inundar o mundo e acabar com toda a carne. Matar todo mundo, como ele fez uma vez. E de outro lado, ela aparece como elemento gerador de vida. E também ela vai aparecer em outras passagens como elemento de purificação. E a palavra de Deus, ela tem essas duas vertentes, ela tem esses dois significados na Bíblia. Ela é uma água para gerar vida nova e ela é uma água para purificar. Mas ela é também uma água para matar. Se nós pensarmos no sentido de que aquele que escuta a palavra de Deus e a rejeita, ele agora está condenado, ele não tem desculpa. É morte agora para ele. Porque agora ele não tem, ele é responsável. Deus ofereceu a ele a sua palavra e ele não quis. Então é uma coisa muito séria quando nós ouvimos o Evangelho. Quando nós escutamos a mensagem da salvação. Porque às vezes a gente pensa que pregar o Evangelho é uma mensagem de salvação. Sim, é uma mensagem de salvação. Mas ela também vai condenar. Essa mesma mensagem que salva, ela condena os que a rejeitam. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.